Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor, para a gente louvar o Senhor, para continuarmos adorando ao Senhor. E também hoje é dia de Santa Ceia. Eu espero que você já esteja com todos os seus elementos aí preparados para que nós possamos aí renovar a nossa comunhão com o nosso Deus. Amém? Vamos orar para que nós comecemos aí a nossa reunião. Hoje nós temos um tema muito bacana, que é um tema que vai verdadeiramente nos fazer pensar em relação a muitas coisas. Eu falo que a Bíblia é a boca de Deus e pelo fato dela ser a boca de Deus é algo muito completo. Deus fala de todas as coisas que nós precisamos aqui na Bíblia, né? Então, hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente comum na nossa vida e nós precisamos entender o que Deus fala com relação a isso, amém? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecê-lo por todas as coisas que o Senhor tem feito. Quero, Deus, pedir que o Senhor continue nos abençoando, fazendo, ó Deus, com que os teus planos aqui venham se cumprir, ó Deus, na nossa vida. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem feito maravilhas, milagres no nosso meio, e é exatamente isso que nós queremos pedir que o Senhor continue fazendo, Senhor. Porque, ó Deus, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as coisas que nós temos vivido, o Senhor em momento algum tirou as tuas mãos de nós. E Deus, muito obrigado por isso. Louvamos ao Senhor, bendizemos o teu santo nome, adoramos ao Senhor, porque o Senhor é bom. Ah, sim, Senhor, o Senhor é bom. E é exatamente o que nós queremos, ó Deus, é estar do lado do Deus verdadeiro, do Deus poderoso. Então, Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Seja conosco nessa noite, fale sim, Senhor Deus, poderosamente nos nossos corações. Nessa noite, ó Deus, onde nós estamos nos preparando para ter a comunhão real com o Senhor Jesus, aquela que Ele pediu que nós a tivéssemos enquanto Ele, até quando Ele viesse. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor Deus, precisamos do Senhor nessa noite. Sem o Senhor não conseguimos fazer nada, sem o Senhor não conseguimos ouvir nada, sem o Senhor não conseguimos praticar nada. Então, Deus, é somente o Senhor, o dono das nossas vidas. Toma as nossas vidas nas tuas mãos nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que nós devemos agora abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 13. Nós vamos ler do verso 1 a 10. Deuteronômio capítulo 13, dos versos 1 a 10. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser: vamos seguir outros deuses, vocês não conhecem e vamos adorá-los. Vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, né? Não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e toda a alma. Sigam somente ao Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho do Senhor, o seu Deus, e lhes ordenou que o seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão, ou filho, ou filha, ou mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado secretamente instigá-lo, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, quer próximos, quer distantes de um ao outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouça o que ele diz. Não tenha piedade nem compaixão dele e não o proteja. Você terá que matá-lo.
Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Amém. Glória a Deus, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor a tua própria palavra, porque sabemos, ó Deus, que ela bate nos nossos corações e provoca transformação, e os nossos ouvidos estão abertos para que isso aconteça. Então, Senhor, fala conosco nessa noite, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quantas e quantas são as pessoas que às vezes se achegam até nós, com uma carinha de bonzinho, com uma carinha de gente finíssima, mas as palavras que essas pessoas usam são palavras de desvio, são palavras que são faladas para que nós venhamos nos desviar da presença do Senhor. Quantas e quantas são as pessoas que às vezes se encontram conosco e elas às vezes são pessoas que, até mesmo pelo costume, pelo hábito que elas têm, elas não se dão conta que elas são extremamente negativas. São pessoas que falam somente de tristeza, só falam de dor, só falam de angústia, só falam de coisa ruim, são completamente negativas. Tem muitas, mas tem muitas pessoas que são assim. Tem muitas, mas tem muitas pessoas que elas vêm e começam a conversar com a gente nessa situação, e nós que somos ali, aquelas pessoas que somos lotados de esperança, nós temos alegria de servir um Deus poderoso, um Deus que verdadeiramente fala conosco, um Deus que nos guia, um Deus que nos salva, um Deus que nos protege, um Deus que nos dá saúde. Nós somos seguidores fiéis desse Deus, mas acontece que às vezes encontramos pessoas que estão perto de nós e que fazem com que nós comecemos a perder a nossa esperança. A palavra do Senhor aqui no Deuteronômio capítulo 13, ela fala exatamente dessas pessoas que são completamente negativas. E elas se encontram conosco e começam a plantar sementinhas de desesperança, sementinhas de perder fé, sementinhas de desvio, sementinhos de dúvida com relação àquilo que nós ouvimos do nosso Deus. Deus é muito claro nessa passagem que nós lemos, quando Ele vira para mim e para você e fala o seguinte: olha, se você está comigo, continue comigo, porque tem pessoas que vão se encontrar com você, tem pessoas que estarão perto de você, tem pessoas que fazem parte do meio onde você está, que não priorizam a palavra de Deus. Pessoas que estão pertinho de você, mas a fé deles é uma fé extremamente volátil. E quem não tem uma fé firme no Senhor e não prioriza a palavra do Senhor, automaticamente também não prioriza a obediência a essa palavra. Então, segundo o que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 13, são pessoas que não devem fazer parte do nosso meio. Ah, pastor, mas eu vou mandar fulano embora. Ah, pastor, eu vou mandar ciclano embora. Eu nunca mais vou conversar com fulano. Não é isso não. Vamos entender aquilo que está aqui nesse texto. Naquela época, na época que foi escrito isso aqui, foi escrito por Moisés. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Então nós sabemos que Moisés, ele passava uma tremenda aflição com aqueles 3 milhões de pessoas que foram retiradas do Egito. Tinha gente de tudo quanto é jeito. Tinha gente alegre, tinha gente triste, tinha gente depressiva, tinha gente que era guerreiro, tinha gente que era mais amuado, tinha gente de tudo quanto é jeito naquele lugar. Assim como também tinha gente de muita fé, mas também tinha gente que não estava muito nem aí para as coisas que estavam acontecendo naquele deserto, para as experiências que estavam sendo vividas com Deus. E Moisés passou aperto com aquele povo, porque esses que não estavam vivendo, lembra que quando ele subiu, foi lá em cima para conversar com Deus, enquanto Deus escrevia nas tábuas, o pessoal fez um bezerro de ouro aqui embaixo, aqui no vale, né? E aí começou a adorar aquele bezerro de ouro e tudo mais. É o pessoal da fé volátil.
É o pessoal da fé que não é uma fé que vive experiências reais com Deus. Esse pessoal que faz bezerro de ouro para si é um pessoal que, quando chega perto de nós, assim como aconteceu naquela época, eles contaminam e tentam nos desviar da fé real, tentam nos desviar da confiança real, tentam nos desviar do temor real que nós temos em Deus. Não foi diferente aquele povo, e hoje acontece exatamente a mesma coisa. Pessoas que chegam perto de nós e começam a conversar conosco e começam a falar coisas que vão tirando a gente tentando, tirar a gente da presença de Deus, oferecendo com que nós adoremos outros deuses. É verdade. Ou você nunca recebeu uma oferta de que larga esse negócio aí para lá, e vão tomar uma ali no boteco? Escalorão, cervejinha geladinha, vamos lá tomar uma no boteco ali, vai ser bom demais. Lá é cheio da mulherada que fica de olho na gente. Vamos lá, a gente pode tomar uma, beleza, a gente come alguma coisinha ali mesmo, a gente fica por lá mesmo. E só que ele não fala que está te afastando da sua família, ele não fala que está te afastando daquele almoço de comunhão do domingo, ele não fala absolutamente nada disso. Ele só fala que lá naquele boteco você vai adorar o Deus cerveja, lá naquele boteco você vai perder o seu Deus dinheiro, lá naquele boteco você vai entrar com olhos impuros para cima de uma mulher. Ele não fala nada disso. Ele só fala que você está fazendo calor, tomar uma cervejinha geladinha, bater um papo. Oferece para você outros deuses, porque ele não conhece o Deus que você serve. Ele não sabe o poder que tem o Deus que você serve. Porque se ele conhecesse, ao invés de ele te oferecer os outros deuses, ele largaria tudo de lado também e viria ficar com o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E essas pessoas, elas se encontram com a gente o tempo inteiro, gente, é o tempo inteiro. Eu vivo isso no meu dia a dia. Pessoas que estão perto da gente, ligam para a gente e oferecem um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com o nosso Deus. Absolutamente nada a ver. Pessoas negativas, que não têm o menor temor com a palavra do Senhor, que não estão nem aí para aquilo que está contido na boca de Deus. Não estão nem aí. Essas pessoas, elas se encontram conosco, e pelo fato de não conhecerem ao nosso Deus, elas começam a ofertar o outro Deus, que é o Deus delas. Um Deus que tem que ser com D minúsculo mesmo, que é incapaz de fazer nada perto daquilo que o nosso Deus faz. E quando a gente vê dessa forma, infelizmente, irmãos, tem algumas situações que surtem efeito no meio do nosso povo. Essa época de pandemia aí, onde nós vivemos aí graças a Deus, nós temos falado muito isso aqui na nossa igreja, nós vivemos uma igreja itinerante, uma igreja que estava indo casa a casa, uma igreja que estava abraçando os irmãos o tempo inteiro, uma igreja que continuou suprindo aos irmãos, mas aí eu estou falando dos líderes, mas agora eu falo de vocês que são os membros, uma igreja que não parou também, continuou trazendo as roupas para o bazar, continuou devolvendo seus dízimos, uma coisa esplendorosa, uma coisa milagrosa que nós conseguimos fazer na nossa igreja. Excelente! E vamos continuar fazendo até quando a gente liberar. E digo mais, já estamos começando a assumir a ideia, plantar a semente na nossa cabeça de que nós em breve voltaremos. Já estamos nos preparando, já compramos os totens para a gente poder colocar o álcool, já começamos compramos aquele termômetro para poder verificar as temperaturas das pessoas, já estamos começando a nos preparar para que quando Deus falar, no momento certo, nós já estejamos com a nossa parte pronta.
aí sim nós vamos abrir a igreja. Mas veja bem, meu querido irmão, tem gente que se encontra no nosso meio e que ficou sem vir à igreja, consequentemente ficou sem congregar. Ainda que nós ofertássemos a nossa igreja itinerante, ainda que nós falássemos em ir nas casas dos outros, ainda que nós abraçássemos cada um de vocês, ainda que nós mandássemos fotografia, ainda que nós conversássemos com vocês no WhatsApp, tem gente que ficou pelo caminho. Gente que ouviu vozes de outras pessoas que ofereceram outros deuses. Mas isso acontece, irmão, no meio da humanidade. Isso acontece. Veja você, Demas, que nós podemos ver muito bem essa história lá em 2 Timóteo capítulo 4. Demas, aquele que era seguidor de Paulo, largou tudo e foi viver no mundão. Por quê? Alguma coisa aconteceu e ele foi plantado com a semente do desvio e se desviou para o mundo. Foi fazer as coisas que são do mundo. Demas foi ter experiência com outros deuses. Mas, querido, se ele não teve uma experiência forte, firme com o Deus verdadeiro, certamente lá do outro lado, as experiências, por mais ínfimas que sejam, vão conquistar Demas. Isso não é diferente comigo e com você. Se dentro da igreja, se dentro da congregação, nós não temos experiências firmes e fortes com o nosso Deus, experiências reais, experiências onde a gente sente a mão de Deus nas nossas vidas, onde a gente vê a face direta do Senhor falando com a gente. Se a gente não vive essas experiências, a gente vai querer viver a experiência lá fora, irmão. Aí a experiência lá de fora é o quanto um cigarro sacia a sua ansiedade, o quanto uma cerveja alivia o seu calor, o quanto uma mulher tira de você aquele desejo sexual. Coisas que em relação àquilo que o nosso Deus nos dá, são coisas que não significam absolutamente nada. Mas Demas, pelo jeito, não viveu grandes experiências com Deus e por isso ele achou outras experiências do lado de fora. E isso acontece direto conosco, acontece em direto. Agora veja você, a grande diferença das experiências que nós vivemos com Deus e a grande diferença das experiências que se vive lá fora no mundo é que lá fora no mundo você não busca essas experiências, elas é que vêm se encontrar com você, elas batem em você e simplesmente absorvem você, elas chegam de mão beijada, elas chegam sem você fazer o menor esforço. A experiência que a gente tem com Deus aqui, ela necessita de uma dedicação, ela necessita de um esforço, ela necessita de algo da nossa parte para que a gente consiga encontrar a face, a mão e tudo aquilo que é do nosso Deus. Lembra? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Se você não buscar, você não vai ter experiência real com Deus. Mas você precisa buscar. Ao passo que lá fora você também não precisa buscar. A experiência te busca. A experiência da prostituição te busca. A experiência da bebedeira te busca. A experiência das drogas te busca. A experiência do cigarro te busca. A experiência da violência te busca. A experiência de tudo aquilo que não tem absolutamente nada a ver com Deus é que te busca. Aqui não, é você que tem que se esforçar, ser forte e tenha bom ânimo. Busque ao Senhor. E aí quando você busca o Senhor, a própria palavra te garante: buscar-me-eis e me acharei. Você vai buscar ao Senhor e você vai achar ao Senhor. Aqui você tem experiências reais com Deus, experiências que fazem com que você se sinta um cidadão que não faz absolutamente parte desse mundo, nada. Você se sente um cidadão que faz parte de algo muito maior, que se chama Reino de Deus.
As coisas que acontecem na cidade de Deus, as coisas que acontecem no reino de Deus, são coisas que nos trazem sentimentos, felicidade, alegria, satisfação, gozo, prazer, motivação, com uma intensidade completamente diferente das experiências que se vive lá fora no mundo. As experiências de fora trazem essas mesmas coisas, porém de forma ilusória, vem e vai embora muito rápido. Ou seja, você vive naquela ilusão enquanto está vivendo aquele negócio, mas rapidinho ela acaba e você tem que se virar para esperar um pouquinho, que daqui a pouco uma outra experiência de destruição está chegando perto de você. Aqui não. Ah, não, com Deus não, com Deus não, com Deus não. Com Deus é diferente. Com Deus, as experiências que você vive, você vai se sentindo cidadão do céu. É como se você andasse numa cidade onde tudo que é de ruim não acontece. Você está vivendo experiências com Deus. Aquilo que você vive com Deus, ninguém é capaz de te tirar. Amém? Então, querido, a gente começa a perceber que Deus, ele trata verdadeiramente como condenação à morte aquelas pessoas que se encostam perto de nós e nos desviam do caminho do Senhor. Deus, ele trata, nós lemos aqui, Deus manda matar essas pessoas que se encostam perto de nós e tentam nos tirar do caminho do Senhor. Agora, vamos abrir as nossas mentes para a gente entender verdadeiramente o que Deus manda matar. Uma das coisas que mais nos desvia da presença do Senhor, nós mesmos, a nossa carne. A nossa carne, se nós dermos ouvido à nossa carne, a palavra do Senhor nos diz lá em Gálatas, ela fala, o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então, se nós dermos ouvidos para a carne, ela será a primeira que vai nos desviar do caminho do Senhor. Se nós não estivermos atentos àquilo que o próprio Deus fala conosco, para que nós nos fortaleçamos da palavra, para que nós nos enchamos dessa palavra, para que nós nos sustentemos com essa palavra, automaticamente a gente é o nosso próprio inimigo. A nossa carne nos leva para o desvio. Meu querido e minha querida, não se iluda, porque foi exatamente isso que Deus queria falar lá em Lucas capítulo 9, versículo 23 até o 26, quando ele, naquela história que ele contava para todo mundo, ele virou para as pessoas e falou o seguinte, ó, e aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Por que você tem que se negar a si mesmo? É porque o maior inimigo que nos desvia da presença do Senhor está na nossa carne. Esse é o primeiro e maior. Depois dele vem as pessoas que se encostam perto de nós e começam a ofertar palavras de desânimo, palavras que nos fazem perder a esperança. Aí você vira para mim e fala o seguinte, olha só, pastor, isso que o senhor está falando é verdade? A minha carne fica o tempo inteiro me massacrando, trazendo para mim desejos escusos, trazendo para mim desejos que não são bons para que eu possa assumir diante de Deus. Mas eu até então tenho conseguido controlar, pastor. Oh, glória a Deus, eu estou conseguindo controlar, eu estou conseguindo negar-me a mim mesmo e tomar a minha cruz e estou conseguindo seguir Jesus. Mas qual que é o problema então? O problema é que quando você está ali, irmão, começando a se firmar, começando a ficar bom no trem, começando a se dominar, aí encosta um filho do capeta perto de você e começa a te oferecer alguma coisa que vai te abalar. Começa a te oferecer alguma coisa que te tira o propósito de seguir em frente com Deus. Começa a plantar em você uma sementinha da desgraça, uma sementinha do mal, uma sementinha que vai fazer com que você fique aí falando de Deus, mas acontece que o seu coração está fora. Não deixe essa semente ser nem lançada para você, por isso que Deus está falando aqui, mata!
Mata aquele que está te lançando sementes ruins. A primeira coisa que nós devemos matar, então, é a nossa carne. Essa sim nos lança sementes ruins, mas aquele que está do lado de fora também deve ser morto, para que somente o Espírito de Deus prevaleça na nossa vida. Tem gente que chega perto de mim e de você e fala o seguinte: eu não sei para que você está com esse negócio aí, fica mexendo com a igreja para lá, para cá, para lá, para cá. Todo mundo parou, só, pelo amor de Deus, sossega, vai descansar, rapaz, fica quieto em casa, descansa isso aí, não mexe com esse negócio não. Tentando plantar a sementinha da desesperança, tentando plantar a sementinha do desânimo. Mas, querido e querida, eu faço questão de dizer para você que um dos maiores prazeres que eu tenho na vida é de seguir ao nosso Jesus Cristo, ouvir a voz de Deus e estar na sua casa. Um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. Porque isso me faz entender que Deus tem cuidado de cada um de nós da nossa igreja, que está verdadeiramente ali, durante esses 7 meses, está verdadeiramente ali, na presença do Senhor, não se desviou em momento algum, não deu espaço para que a semente da desgraça fosse plantada no seu coração. Tem gente que vai falar que nós lemos a Bíblia, mas aquilo ali é um livro, você nem sabe por quem que foi escrito e tal. A gente sabe, glória a Deus, aleluia, a gente sabe. Mas tem muita gente, tem muito crente dentro das igrejas, eu não estou falando da nossa, mas dentro das igrejas, que estão com a Bíblia na mão e não sabem como é que foi escrita. Não tem ideia. Meu querido e minha querida, a gente tem que parar para pensar e entender que essas coisas são coisas que às vezes Satanás ele envia os seus anjos maus para poder plantar essa sementinha da desgraça na nossa vida. Essas pessoas são o mal, essas pessoas nos enfraquecem, essas pessoas conhecem os nossos sonhos e na verdade o que eles fazem comigo e com você é ficar tentando matar os nossos sonhos, tirar a nossa fé, acabar com a nossa esperança, porque eles detestam a nossa vitória. Eles querem que nós estejamos no mesmo barco afundando que eles estão. Eles detestam ver que nós estamos cheios de alegria, vencendo, de glória em glória, de vitória em vitória. Meu querido e minha querida, quando essas pessoas se encontram perto de nós, uma das primeiras coisas que nós temos que parar para pensar é: fechemos a nossa boca, não dê informações sobre a sua vida para essas pessoas. Porque essas pessoas usam as suas informações para fazer fofoca aqui, fofoca lá, fofoca do outro lado e do lado de cá. E com isso elas vão criando uma rede de destruição com as suas próprias palavras. Então, fique quietinho, não dê informação da sua vida para outras pessoas. Não, fique quietinho. Não fale nada não. Tem muita gente má que está rodeando as nossas vidas e estão preparando para nos matar. Mas acontece que, de acordo com o que nós lemos aqui na palavra do Senhor, Deus é que mandou com que nós matássemos essas pessoas. Tira do seu caminho, se livre delas. Você não precisa de pessoas que puxam você para trás. Você precisa de pessoas que te ajudam a caminhar. Você precisa de pessoas que às vezes, quando você vai dar o 10º passo, você já está fraco, você já não tem mais tanta força, mas vai chegar um perto de você, segura num braço, o outro segura no outro, ele olha para Deus que está lá na frente, o alvo, Jesus Cristo de Nazaré, e ele fala: querido irmão, vamos juntos, nós vamos te ajudar a caminhar os outros 1000 passos rumo a... Tem pessoas muito boas que são anjos na nossa vida e que nos ajudam a caminhar dessa forma, mas também tem essas outras pessoas que nós temos que expurgar completamente da nossa vida. É verdade, expurgar.
A palavra do Senhor nos diz: mata essas pessoas, tira do seu convívio. Você é um homem próspero, você é uma mulher vitoriosa, vocês são uma família abençoada e vocês não precisam de absolutamente nada que venham contaminar esse lar onde eu, o seu Deus, habito. Não precisa de outros deuses entrarem nesse lar, somente eu sou suficiente na sua vida, assim diz o nosso Deus. E isso é a mais pura verdade. Andar com o nosso Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer, porque se você não precisa de pessoas que matam a sua esperança, se você não precisa de pessoas que matam a sua fé, é lógico, é porque você precisa de pessoas que alimentam a sua fé. Nós estamos cheios de gente assim do nosso lado. Hoje é dia de Santa Ceia. Já já nós vamos consagrar os elementos da ceia. E eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, se você conhece alguém que é esse matador de sonhos, esse retirador, destrutor de esperanças, destrutor de lares, destrutor de objetivos, destrutor de alvos, se afaste dele. Se afaste dele. Se alguém se aproxima de você e dá conselhos que vão tirar o seu propósito, principalmente o propósito de vencer em Jesus Cristo, se afaste dele. E aqui nesses versículos que nós lemos aqui, a palavra do Senhor é muito clara. Ela falou: olha, se afaste dessas pessoas. Ou você acha que a mesma coisa não aconteceu com Jesus Cristo? Se você parar para pensar, pegar Marcos capítulo 3, a partir do verso 22 ali, você vai ver que Jesus Cristo ele estava curando, expulsando demônios, libertando as pessoas das suas feridas, das suas angústias, das suas dores, das suas depressões, das suas doenças. Quando vem alguém e fala: não, eu vou lá que Jesus vai me curar. Aí vem alguém e fala o seguinte: não, mas tudo isso aí que ele está fazendo é em nome de Beelzebu. Matador de sonhos, retirador de esperanças, mitigador de fé. A pessoa se encosta perto dessa pessoa para poder falar: eu vou ali em Jesus e serei curado. Aí a palavra de matança vem, de morte vem e diz o seguinte: olha, ele está fazendo isso em nome de Beelzebu. A pessoa toma um susto e fala: não, então não vou lá não. Deixa de ir até Jesus por causa de uma palavra ruim lançada por alguém que queria matar o sonho daquela pessoa. Querido, isso acontece comigo e com você. Semente de dúvida todos os dias são lançadas no meu coração e no seu coração. Semente de descrença, de falta de fé, todos os dias são lançadas no meu coração e no seu coração. Porém, se nós não tivermos firmes na presença do Senhor, se nós não nos mantivermos alimentados apenas pelo pão da vida, se nós não tivermos a comunhão que precisamos ter com o Senhor Jesus, querido, nós vamos morrer com uma plantação de sementes ruins. Mas eu tenho certeza que na nossa igreja, eu e você, nós estamos cada dia mais firmes na presença do Senhor. Eu tenho certeza que na nossa igreja, eu e você, estamos juntos para que nós possamos todos os dias viver com Jesus Cristo aquilo que nós devemos viver. É verdade, é verdade. E coloque na sua cabeça: se tentaram fazer isso com Jesus, é porque nós não estamos livres. Vão tentar fazer isso com a gente. Tirar pessoas que iriam ouvir de nós a palavra do Senhor, a palavra de esperança, a palavra de fé, a palavra de salvação. Vão tirar dessas pessoas de perto de nós. Mas em nome de Jesus, essas pessoas não vão dar ouvidos a essas sementes ruins.
não vão dar ouvidos a essas sementes ruins. Não tem absolutamente nenhum Deus desse aí fora que vai tomar o trono da verdade do nosso Deus que habita no nosso coração. Não tem, não tem. Os deuses que eles oferecem aí fora não valem absolutamente nada para nós, porque o único Deus que nós servimos é muito mais do que suficiente nas nossas vidas. Eu e você entendemos isso e sabemos disso e precisamos viver isso, porque a cada dia que nós precisamos viver isso, nós precisamos também confirmar isso com o nosso Deus. Pastor, como é que nós confirmamos isso com o nosso Deus? Está aqui, ó. Nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. A comunhão com Jesus Cristo de Nazaré, o pão da vida, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você, e que nós aceitamos isso mês a mês, fazem com que aquilo que Ele fez na cruz se reverbere na minha vida e na sua vida hoje e para sempre até a volta dele, porque nós confirmamos todos os dias a comunhão com Jesus Cristo. Façamos isso, irmãos. Eu não sei para quem essa palavra está indo, não sei. Não sei. Se você tem alguma palavra negativa lançada na sua vida, corta agora em nome de Jesus. Se você é aquele falador de palavras negativas, aquele que por um momento na sua vida você está passando por dificuldade, eu estou aqui para te ajudar, pastora Sandra está aqui para te ajudar, nós estamos prontos a te ajudar, para que você saia desse momento ruim da sua vida. Mas acontece que mesmo no momento ruim, mesmo no deserto que você está passando, não profira palavras de destruição. Não seja negativo. Confie em Deus. Há esperança no sangue e no pão da vida. Deus, Ele quer que eu e que você estejamos o tempo inteiro prontos para enfrentarmos dificuldades em nome de Jesus. Porque quem perde a própria vida, em nome de Jesus, acha a vida em Jesus. Ele disse isso. Querido, o que eu quero dizer para você é: cancele todos os momentos ruins da sua vida. Ah não, pastor, eu estou bem, estou tranquilo e tal, beleza. Então vai encostar pessoas na sua frente, que são pessoas que também estão vivendo momentos ruins, a vida está negativa para eles. Então cancele a parte negativa dessas pessoas e plante semente boa. Enquanto ela vai tentar plantar semente ruim em você, você está pronto, firme na rocha, com o cajado na mão, pronto para poder lançar semente boa para essa pessoa. E lance semente de crescimento, semente de fé, semente de esperança, semente que vai fazer com que essas pessoas percebam que você é diferente, você não se deixa abalar por qualquer coisa, qualquer situação da sua vida, e você cresce a cada dia que você firma a sua palavra com Deus. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Que as nossas falas sejam sempre falas construtivas e não falas negativas. Nunca se deixem ser semeados por algo que destrói a sua fé no nosso Deus. Amém? Fiquemos com essa palavra hoje. E se por acaso o seu coração está contaminado com alguma semente, que não é uma boa semente, se o seu coração está contaminado com alguma coisa que está tentando te tirar da presença do Senhor, se por acaso tem alguma coisa que está acontecendo aí no seu coração, que está falando: olha,
A igreja vai voltar, não volta não, bobo, fica em casa, começa a assistir culto pela televisão, igual você estava fazendo, é muito melhor. Não, irmão, não, esquece isso. Um dos 5 pilares do cristão é a congregação. Você deve congregar, você deve estar junto conosco, então não ouça palavras de destruição. Hoje é dia de Santa Ceia. Jesus Cristo, ele já está pronto para participar conosco da nossa Santa Ceia. Ele já está pronto. E ele não arrumou, não foi hoje nem ontem, não. Ele está pronto antes dele ser crucificado. Na última noite. E aí nós vamos ler aqui, na noite em que foi traído, lembra? Naquela última noite, Jesus Cristo já estava pronto para viver esse momento comigo e com você, confirmando no meu e no seu coração que nós vivemos com a motivação de estar em Deus, o único e verdadeiro Deus. Outros deuses não podem fazer parte da nossa vida, ainda que sejam ofertados. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Peguemos aí os nossos elementos da Santa Ceia, para que nós possamos participar juntos. E eu quero sempre ouvir da sua boca palavras que são palavras construtivas, palavras que pegam as pessoas e já colocam no trono de Deus. Palavras destrutivas, nós vamos cancelar em nome de Jesus no seu coração. E você, se a sua carne está tentando te destruir, que seja eliminada a carne e você passe a aprender a viver pelo Espírito, porque é viver que nós temos experiências reais com Deus. Amém? Pegue aí o seu elemento da Santa Ceia e nós vamos consagrar agora os elementos em nome de Jesus. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor essa sua própria palavra, uma palavra de ensinamento, exortação, para que nós aprendamos, ó Deus, a entender quais são as pessoas que estão perto de nós. Pessoas, ó Deus, que às vezes podem precisar de uma ajuda com palavras construtivas, porque elas têm tentado lançar palavras destrutivas na nossa direção, mas essas palavras destrutivas, elas não têm efeito na nossa vida, porque o Senhor é maior, o Senhor é Deus, o Senhor é que está conosco. Então, meu Pai, em nome de Jesus, cancelamos todo o efeito de palavras destrutivas e lançamos sobre eles palavras construtivas, palavras que vão colocá-los na posição de crentes fiéis, na posição de seguidores de Jesus Cristo, na posição de pessoas salvas pelo sangue de Jesus, na posição de pessoas libertas, curadas pelos milagres que Jesus tem feito, e na posição de pessoas que têm comunhão real com o Senhor Jesus. Por isso, Pai, muito obrigado. Consagramos ao Senhor esses elementos da Santa Ceia, os elementos que nos purificam, nos alimentam, nos dão suporte espiritual, para que nós possamos verdadeiramente entender que Jesus Cristo está conosco todos os dias das nossas vidas, até que Ele venha, e nós queremos, ó Deus, verdadeiramente encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens, para que nós possamos herdar com Ele a vida eterna junto com Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor este pão, o pão da vida, simbolizado pelo alimento espiritual que Jesus Cristo nos dá. Ó Senhor Deus, aquele alimento que verdadeiramente vai fazer com que nós sejamos, ó Deus, nutridos com todas as sortes de bênção que o Senhor tem para nós. Mas, ó Deus, também um alimento que vai fazer com que nós não tenhamos necessidade de comer outro pão que não seja o do Senhor. Consagramos ao Senhor, ó Deus, este vinho. Senhor, em nome de Jesus, sabemos e entendemos que é o sangue da libertação, o sangue da cura, o sangue da salvação que circula por nós, e nós sabemos que Jesus Cristo queria dizer era exatamente isso, ao compartilharmos essa mesma comunhão com Jesus. Nós entendemos que o Senhor está conosco, o Senhor tem andado conosco, e essa comunhão que temos com o Senhor fazem com que este sangue do Senhor, que correu, que verteu naquela cruz, venha correr nas nossas veias, para que nós possamos também herdar não só a salvação, mas também a ressurreição na vida eterna com Deus. Pai, muito obrigado. Receba, Senhor Deus, esses elementos
da Santa Ceia, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E a palavra do Senhor, para a gente cear, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, ela nos diz da seguinte forma: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Irmãos, pegue agora o pão. Lembre-se que é esse pão que te dá suporte para que você consiga negar-se a si mesmo e andar com Jesus Cristo numa vida plena, numa vida espiritual, tendo experiências reais com Deus. E vamos então ler o que Deus disse para nós. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Queridos irmãos, comamos o pão em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beberem em memória de mim. Lembrem-se que vocês estão trazendo para dentro de cada um de si o sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus que nos purifica, nos livra, nos guarda, nos protege, nos cura, faz um monte de coisa com todos nós. E acima de todas as coisas, nos leva para o reino dos céus. Nos torna cidadãos dos céus. Eliminando de nós toda a condição de vida humana, eliminando de nós toda a condição de vida mundana, para que nós possamos estar sempre em comunhão com o verdadeiro Deus, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Tomemos o cálice do sangue do Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Quero dizer para você que é uma alegria muito grande estar aqui pregando para você, entrando dentro da sua casa, participando com você da Santa Ceia, porque, irmão, pela fé, nós estamos ligados. Eu aqui, você na sua casa, o nosso outro irmão na casa dele, o outro irmão na casa dele, o outro irmão na casa dele, nós estamos ligados pelo Senhor Jesus. Porque nós fazemos parte desse corpo, onde o cabeça é ele e nós, os membros. Estamos ligados. E pelo fato de estarmos ligados, eu agradeço a você imensamente por tudo que você tem nos ajudado, contribuído, continuado sendo fiel ali, nos seus dízimos, nas suas ofertas. Parabéns! Isso prova que você entendeu a realidade da palavra do Senhor na sua vida. Irmão, quando uma pessoa é fiel nos dízimos, nas ofertas, uma das coisas que mais pega o cristão é exatamente isso, né? Tem tanto cristão que às vezes faz isso, faz aquilo outro, mas não é fiel nos dízimos e nas ofertas, porque ele ainda tem amor àqueles 10% que teoricamente ele teria que devolver para Deus. Mas acontece, irmão, que você não se deu a esse tipo de coisa. Você ouviu a palavra do Senhor e você é fiel a Deus, trazendo ainda, mesmo em tempo de pandemia, trazendo os dízimos e as ofertas.
Por isso eu quero agradecer a você imensamente. E quero dizer também, continue fiel, isso, continue fiel ao Senhor. Porque todos nós, e eu tenho certeza que você está também, recebendo bênçãos do Senhor em suas casas. Ah, você está, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que quando nós voltarmos a congregar juntos aí, gostaria até de pedir para você preparar isso. Prepare aí um testemunho de uma bênção que você recebeu quando você estava aí vivendo os seus cultos nos domingos e nas quartas-feiras com toda a fidelidade do mundo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Conte para nós as bênçãos que você recebeu aí na sua casa, mesmo em tempo de pandemia. Tanta gente lá fora vivendo tristeza, desgraça, dor, desespero. Você e eu, recebendo bênçãos uma atrás da outra. Que sejamos sempre assim, pessoas que andam com Deus. A palavra do Senhor em Isaías 1,19 fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não está falando de comida não, irmão. Está falando de bênção. Bênção, o melhor da terra, para mim e para você, estando nós, ou sendo nós, cidadãos do reino dos céus. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Nós amamos vocês. Já estamos nos preparando para voltarmos a congregar. Na hora certa nós vamos falar com vocês. Deus ainda vai falar essa hora certa conosco. Mas o importante é que quando Ele falar, nós estaremos preparados para que todos nós possamos nos ajuntar de novo. Ainda que seja com o novo normal. Máscara, do jeito que você quiser se proteger, mas já estamos nos preparando. Fiquem com Deus. Nós amamos vocês, queremos vocês sempre por perto. Não é toda a igreja que tem crentes fiéis e verdadeiros como vocês. Muito obrigado por vocês existirem. Nós louvamos a vida de cada um de vocês aí, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém?